Querido e bondoso Deus, queremos mais uma vez pedir a Tua presença em nosso meio, a presença do Espírito Santo. Queremos, nesse momento, ao abrir a Tua palavra, entender mais uma vez o que Tu queres para as nossas vidas e sair daqui com o desejo de colocar em prática, porque sabemos que tudo que o Senhor pede para a gente é o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Só traz benefícios para a gente. Então nos ajuda nesse momento para que a gente entenda e saia daqui diferente de como a gente entrou. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Colossenses, Paulo ele recebe um feedback. Ele vai recebendo os feedbacks das igrejas dele, né? E não diferente, sobre a igreja dos Colossenses, ele também recebe um feedback. E quando ele recebe esse feedback dos Colossenses, é interessante que os Colossenses eles estavam meio confusos com algumas ideias. Eles estavam pegando alguns elementos judaicos e estavam misturando com alguns elementos gnósticos. Além disso, eu não sei de onde eles tiraram a ideia, eles também estavam dando muita importância a algumas cerimônias. E além da importância a algumas cerimônias, eles começaram agora a criar uma ideia de que era possível fazer culto aos anjos, ou seja, anjos também sendo merecedores de adoração deles. E aí Paulo encontra Colossenses nessa situação e vai tratar um pouco desses assuntos. Uns outros assuntos que Paulo vai tratando ali com os Colossenses são assuntos que traz a ideia de união. Veja bem, estamos na lição da Escola Sabatina. Na lição da Escola Sabatina a gente vem tratando ali no livro de Efésios também um pouco sobre a união da igreja como o corpo de Cristo, Cristo como a cabeça da igreja, como a cabeça desse povo. E Paulo aqui em Colossenses também vai trazendo um pouco dessa ideia para apresentar algumas coisas sobre Cristo, para centralizar e organizar os pensamentos e as ideias dos Colossenses a respeito de alguns assuntos. Sobre Cristo ele vai apresentar a redenção, reconciliação, sua preeminência, Cristo como a imagem do Deus invisível, Cristo como Criador, Cristo como cabeça da igreja. E dentre esses assuntos que Paulo vai tratando ao escrever a carta, eu selecionei aqui um ponto específico que vai tratar sobre as virtudes que devem ser cultivadas na vida do cristão. Paulo ele vai trazendo o conceito, a ideia de união, mostrando Cristo também como centro de tudo. E quando ele chega nesse ponto, o resultado dessa união, os cristãos que precisam largar, abandonar alguns vícios. E aí depois disso ele chega aqui no verso 2, no capítulo 3, num bloco que vai falar sobre as virtudes que devem ser cultivadas na vida do cristão. Eu reconheço que você é um cristão, que você é uma pessoa, e eu também sou uma pessoa, que luta todos os dias para colocar Deus em primeiro lugar. Sendo assim, eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, através dessa carta que Paulo escreve, virtudes que a gente precisa levar em consideração e colocar em prática todos os dias. A partir do verso 12 até o verso 17, Paulo vai começar a falar assim. Leia comigo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Verso 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente agora vai pontuar aqui verso por verso, que é para tentar tirar algumas lições.
Logo no verso 12, no início desse bloco da carta, onde Paulo vai trazer essas virtudes, eu quero colocar em destaque aqui a palavra revestivos. A palavra revestivos, eu acho interessante Paulo começar com essa palavra, porque traz para a gente a ideia de que a gente de fato precisa se revestir de algo. Precisa ter novas vestes, precisa se revestir dessas virtudes que a gente só consegue em Cristo Jesus. É interessante esse ponto porque a gente precisa entender, antes de tudo, antes de começar a trilhar aqui por essas virtudes que devem ser cultivadas, a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente não consegue essas virtudes com as nossas próprias forças. É impossível. A gente vê o início das virtudes, Paulo apontando aqui, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, e a gente começa a pensar, né? Cada um vai ter aqui as suas características. Um vai ser manso, o outro já não vai ser tão manso, já vai ter dificuldade nisso. E a gente vai perceber que com as nossas próprias forças, a gente não consegue de forma alguma, atingir essas expectativas e colocar em prática essas virtudes que devem ser cultivadas todos os dias. Então Paulo ele começa aqui, revestivos. Revestivos porque a gente precisa ser revestido de Cristo para conseguir cultivar essas virtudes. Logo em seguida, Paulo vai trazer 3 palavrinhas aqui bem interessantes também, que vai colocar: pois como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, santos e amados, palavrinhas que geralmente eram utilizadas para representar o povo de Israel, os judeus. Só que Paulo aqui, ele está trazendo essas palavras para quem? Para um povo gentil. Para um povo que não está tão acostumado a viver aos princípios de Deus, não está tão acostumado a colocar Deus em primeiro lugar, está com algumas dificuldades, tem algumas ideias estranhas, diferentes, ou seja, não é aquele povo de Israel, judeu, escolhido por Deus, como a gente encontra no Antigo Testamento. Então são palavras que geralmente eram apresentadas na Antiga Aliança, e Paulo agora traz, dizendo assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, dizendo para esse povo, como já de imediato, como sempre, ele quebrando essa barreira, dizendo assim: olha, vocês são filhos de Deus, vocês também são merecedores do amor de Deus, vocês também são merecedores de participar do povo de Deus. E ele já começa quebrando essa barreira, e aí ele chama isso e diz assim: de ternos afetos, para a gente se revestir dessas virtudes de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. E eu fiquei pensando, lembrando na verdade, na lição da escola sabatina teve uma vez aqui em Efésios, Paulo lá falando, em capítulo 4, verso 26, se eu não estou enganado, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. E aqui ele traz agora que a gente precisa ter a virtude de quê? Da mansidão, né? Eu tenho uma amizade próxima ali com o Zé, Dom Parrila, né? Eu chego lá, viu, irmão? A promessa vai ser cumprida, eu chego lá. E aí a gente tem uma conversa que se parece muito. E quando eu estava lendo isso aqui, viu, Zé, eu pensei na gente. Eu disse: ser manso, imagina. Manso para a gente parece que é um negócio difícil, não é isso? Porque o outro passo aqui do verso 13 vai falar exatamente como a gente pode estar praticando essas virtudes que Paulo vem apresentando no verso 12. E no verso 13 ele traz a virtude: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Perdoar. Difícil perdoar, né? Dependendo do que seja, é difícil perdoar. Eu pelo menos costumava dizer que não era uma pessoa tão difícil para perdoar. Até a minha última situação agora recentemente. Né? Tá ali, ó, Renata, né, psicóloga. Um dia desse eu mandar uma mensagem para ela, ela perguntou como é que estavam as coisas, eu disse: eu estou irado. Aí irado com o quê? Ela perguntou, né? Eu contei para ela que eu estava irado. Ela disse: perdoe. Perdoe, Eric. Quando eu estava lendo essa mensagem de hoje, refletindo nessa mensagem de hoje para trazer para a gente, eu pensei: meu Deus do céu, quando eu chegar no verso 13, como é que eu vou falar sobre isso? Sobre perdão. Mas uma virtude interessante que Paulo traz para a gente é essa: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Deixa eu falar para você de uma forma bem prática, né? Meu cabelo começou a cair, tá, gente? E eu tenho certeza que, além de ser por causa da correria e do estresse, de uma demanda alta de trabalho,
eu acho que o ponto alto foi o que aconteceu comigo no mês anterior, que foi o golpe. Né? Para quem não sabe, eu levei um golpe aí de R$8.000, né? Só isso. E isso me deixou com muita raiva, eu costumo dizer, não é nem raiva, ódio mesmo. E eu sou uma pessoa que sempre me considerava fácil para perdoar. Eu não sou como está guardando ruim bom, não, é de boa. Algumas coisas vão acontecendo, eu me resolvo rápido, sigo em frente, mas essa foi difícil. Ao ponto de uma terapia com a minha psicóloga, não Renato, né? Outra psicóloga. Com a minha psicóloga, ela disse: como é que está a situação? Como é que você está? Eu disse: eu estou nessa situação aqui, eu estou considerando que este rapaz, ele é o homem mais abençoado e protegido por Deus. De tanto ódio que eu estava, gente. E ela disse: por quê? Ele roubou você está considerando ele o cara mais abençoado e protegido por Deus? Sim, porque no planeta Terra, se Deus me apresentar esse cara está lascado comigo. Falei desse jeito para ela. De verdade mesmo. Ódio, raiva. E eu, Senhor, esse negócio precisa sair de mim. E eu orando. E aí, como prêmio, né? Aí veio agora a doença de alopecia. Não sei se você, né, conhece, mas a bendita não tem cura. Eu não tenho tendência a calvície. Né? Meu cabeleireiro que corta meu cabelo desde criança, ele sabe, já conversar sobre isso comigo, não tenho tendência, mas cortando o cabelo sexta-feira, aí ele olha pra mim assim e fala: olha, isso aqui tá estranho, vou te mostrar no espelho. Aí quando ele mostrou no espelho, alopecia. Aí ele disse: sério, esse por quê? Eu disse: estresse. E eu já sabendo que o estresse é principal, né? Sugestão para você: aceite as virtudes que devem ser cultivadas, que Paulo está trazendo no capítulo 3, o verso 13, dizendo assim: perdoai-vos mutuamente. Pelo menos para você não começar a ficar careca. Comece a perdoar. Se você não quer por um lado, pense pelo menos assim: eu ouvi o pastor dizendo na igreja que se não perdoar vai ficar careca. Tem chance de ficar careca. Porque é o que eu estou passando agora. Aí agora, né, ficando careca, vamos acelerar esse processo de perdoar, porque senão vai complicar mais ainda o negócio. Mas graças a Deus, eu estou me permitindo, e Deus vem trabalhando em mim, e graças a Ele, sim, eu estou perdoando esse indivíduo. Amém, igreja? Amém. Eu só não faço uma besteira, né? Não vou conhecer ele, mas também já corta esse risco. Então aceite essa virtude. Eu costumo dizer que essa última frase do verso 13 mostra como é fácil, ou pelo menos fácil não, mas nos ajuda a perdoar o próximo. Porque no final do verso 13 fala assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É simples. Quer saber o segredo para começar a perdoar as pessoas? 2. Os outros deixam para a Renata. Faz terapia com ela que ela vai trabalhando com você essa parte aí. Mas os 2 segredos para a gente começar a perdoar se encontra aqui no final desse verso, quando Paulo diz: assim como o Senhor nos perdoou. É quando eu reconheço que também tenho a mesma possibilidade de cometer os mesmos erros que todo mundo. Paulo, em outras cartas, ele também vai trazer essa ideia para a gente, e vai falar sobre a natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa depois do pecado. E ele mostra que na gente não existe nada de bom. E aí eu, lembrando disso, Davi, eu pensei assim: então quer dizer que se em mim não existe nada de bom, o que é que eu posso fazer? Eu posso também aplicar um golpe em outra pessoa, assim como o cara que aplicou o golpe em mim. Entendeu? Então, quando eu entendo a minha natureza humana pecaminosa, quando eu entendo que eu também tenho os meus defeitos, que se fossem expostos agora aqui, uns ficariam com raiva e olharia assim: quem respeita esse é outro. Eu passo a entender que Deus me perdoou e me pergunto: por que eu não posso perdoar o próximo? Então, primeira dica para viver essa virtude que deve ser cultivada na vida do cristão: olhe para as pessoas, as piores até, e se coloque no lugar e pense assim: se não fosse Deus na minha vida, eu poderia ser e fazer a mesma coisa. E se Deus me perdoou,
de tantas falhas que eu tenho, que já cometi na vida, por que não perdoar o próximo? Essa é a primeira dica. E a segunda dica, eu permaneço. Perdoe para não ficar careca. Verso 14. Verso 14, continuando, Paulo vai como se fosse dar uma pausa. Ele fala assim: acima de tudo isso, não que agora ele esteja desmerecendo tudo que ele falou, mas ele fala, acima de tudo isso, dá uma olhada aqui, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. O amor aqui na palavra grega, ágape, é o amor desinteressado, né? O amor que Davi tanto gosta de falar para as pessoas. O amor desinteressado para Cristo. O amor desinteressado um para com os outros. O amor desinteressado. E Paulo dá uma pausa aqui para dizer assim, ó, a melhor forma de viver em união como comunidade, como igreja, como povo de Deus. Atenção para essas virtudes que precisam ser cultivadas, mas atenção para isso aqui, é o amor. É o amor desinteressado que vai fazer a gente ficar cada vez mais unido. Seja como irmãos, uns dos outros aqui, ou até mesmo casado. Você é casado, tenha um amor desinteressado pela esposa, tenha um amor desinteressado pelo esposo, tenha um amor desinteressado, porque é esse amor desinteressado de Cristo por cada um de nós que faz com que a gente seja cada vez mais unido. Verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A palavrinha árbitro aqui no grego vai estar se remetendo, ela em grego mesmo, vai estar se remetendo àquele árbitro de arena dos atletas mesmo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, é dizendo assim, é a paz de Cristo sendo o árbitro, arbitrando em nosso coração, que vai fazer também com que o povo de Deus seja mais unido. Aí entra uma pergunta aqui, porque existe a questão do livre-arbítrio, né? Isso foi uma coisa que eu até já comentei aqui em um dos meus sermões, e falei assim, livre-arbítrio, porque Paulo está trazendo aqui a ideia que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, e a pergunta no contexto do livre-arbítrio é, quem é o árbitro do seu coração? Porque às vezes a gente tem um contexto ou um conceito meio estranho, diferente de livre-arbítrio, viu, Daniel? Às vezes a gente encontra algumas pessoas por aí que dizem assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo porque eu tenho o quê? Livre-arbítrio. Como se fosse possível, na verdade, eu ser o árbitro do meu coração. O conceito de livre-arbítrio vai trazer para a gente a ideia de que eu posso escolher aquele que vai arbitrar o meu coração. Se Cristo não se encontra arbitrando o meu coração, se a paz de Cristo não encontra arbitrando o meu coração, só existe um outro lado que vai arbitrar o meu coração, seja de forma direta ou indireta. Então Paulo ele traz essa lembrança de uma virtude que a gente precisa entender. Não queira ser o árbitro do seu coração. Você quer seguir os caminhos corretos? Você quer ter paz na vida, mesmo num mundo tão cheio de problemas? Paulo está dizendo assim, a paz de Cristo precisa ser o árbitro do seu e do meu coração. Não queira arbitrar o seu coração, não tem como. O livre-arbítrio é para você escolher qual dos dois lados vai arbitrar o seu coração. E a gente sabe muito bem, diante da Bíblia, que quando Cristo ele vem arbitrando os nossos corações, a gente vai viver uma vida melhor, uma vida em paz. O resto do verso 15 diz, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Verso 16, mais uma virtude, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo está falando aqui, habite, é como se você está falando assim, olha, seja morada em mim, e seja morada em você a palavra de Cristo. E esse termo aqui, a palavra de Cristo, vai estar trazendo para a gente a ideia de que ou é a palavra de Cristo que procede do próprio Jesus, ou os evangelhos. Então Paulo entende a importância de que na gente esteja morando a palavra de Cristo. Com que objetivo? Instruí-vos, o restante do verso 16, e aconselhai-vos
mutualmente em toda sabedoria. Cristão, o povo de Deus, coloca essa virtude em prática. Não apenas tem a palavra de Deus no coração, mas também se preocupa em compartilhar essa palavra e não ficar só para si. Cristão que é cristão, entende o Evangelho, recebe o Evangelho, sente a importância do Evangelho na vida e não pensa duas vezes, vai e compartilha também esse Evangelho. No verso 16 ainda diz que além de compartilhar o Evangelho, o cristão vai continuar o quê? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Verso 17. E tudo que fizerdes, e essa frase aqui, tudo que fizerdes, é como se Paulo também estivesse falando, olha, em tudo que você estiver fazendo, seja em palavras, seja em ação, seja em questões religiosas, ou seja em questões profissionais, seja em qualquer coisa das nossas vidas, Paulo diz assim, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fazei-o em nome do Senhor Jesus. Pergunta, será que estamos vivendo dessa forma? Será que estamos em tudo que a gente faz? Será que estamos fazendo em nome do Senhor Jesus? Será que a gente pode, pelo menos, dizer isso das nossas ações? Aquilo que você fez, aquilo que eu fiz durante a semana. Será que podemos dizer assim, aquilo que eu fiz para glorificar o nome do Senhor Jesus? Aquilo que eu fiz e estou adorando o Senhor Jesus. Aquilo que eu fiz, as pessoas olharam para mim e tiveram a certeza de que foi em nome do Senhor Jesus. No final do verso 17 ele fala, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo ele vai pontuando aqui várias virtudes. Mas o que eu acho interessante é que a virtude da gratidão é a virtude que ele mais destaca. Não que as outras não sejam merecedoras ou de grande importância. Mas se você parar para perceber, nos 3 últimos versos desse pequeno bloco, Paulo ele destaca para a gente o princípio e a virtude da gratidão e o quanto é importante para a gente ter um coração grato, apesar das circunstâncias. No verso 15, você vai encontrar no final do verso 15, Paulo dizendo assim, sede agradecidos. No verso 16, no final do verso 16, vai estar lá dizendo, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. No final do verso 17, você vai encontrar o termozinho, dando por ele graças a Deus Pai. De todas as virtudes aqui, se você tem dificuldades em começar a colocar em prática alguma dessas virtudes, eu te dou uma dica hoje. Começa pelo menos com a virtude de ter uma vida de gratidão. Agora, ter uma vida de gratidão, assim como Paulo também fala em 1 Tessalonicenses 5,18, que ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu acho que foi até a Giovana que estava passando a lição comigo no dia desse aqui, no sábado, e ela falou um pouco sobre essa questão da vida de gratidão, e ela falou, ter uma vida de gratidão não quer dizer que você agora vai ser grato pelas coisas ruins que vão acontecer na sua vida. Tipo assim, estava ali correndo na praia, praticando o meu exercício físico, de repente ali quebrei o dedo e vou dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu quebrei o dedo. Obrigado, Senhor, porque num acidente de carro eu perdi uma perna. Não é isso que Deus quer. Viver uma vida de gratidão, ter uma vida de gratidão a Deus, independente das circunstâncias, não é porque eu tenho que agradecer pelas coisas ruins, mas é porque eu tenho que entender que dou graças a Deus, porque eu sei que mesmo diante das coisas ruins que vai acontecendo na nossa vida, Deus ele se encontra no controle de tudo. Está difícil de colocar em prática as outras virtudes? Começa pela virtude da gratidão, que aparentemente Paulo começa a colocar esse destaque nesses 3 últimos versos.
Quem me conhece sabe que eu sou amante da psicologia, né? Renata já foi a minha cliente quando eu era publicitário, e a gente conversava um pouquinho. Eu dizia para ela às vezes assim, ó, se um dia eu tiver oportunidade eu faço curso de psicologia. Lembra? Aí ela pegou e disse assim, você vai ser um ótimo psicólogo. Tá vendo aí? Por ser amante da psicologia, eu fui pesquisar na psicologia positiva. Tem isso? Tem? Obrigado. E a psicologia positiva traz para a gente algumas ideias sobre ter uma vida de gratidão. Eu quero compartilhar com vocês o que eu encontrei na minha pesquisa. A psicologia positiva traz para a gente que a gratidão melhora o humor. A gratidão pode ajudar a melhorar o humor e reduzir a incidência de depressão e ansiedade. Agradecer pelas coisas positivas da vida pode aumentar a sensação de felicidade e bem-estar. A gratidão aumenta a resiliência. A gratidão pode ajudar as pessoas a se recuperarem mais rapidamente de eventos estressantes ou traumáticos. Aqueles que praticam a gratidão tendem a ser mais resilientes e capazes de lidar com as dificuldades da vida. Vida de gratidão. Uma vida de gratidão melhora o relacionamento interpessoal. A gratidão pode ajudar a melhorar os relacionamentos interpessoais. As pessoas que expressam gratidão tendem a ser mais amigáveis, carinhosas, empáticas e que podem fortalecer os laços afetivos com as pessoas ao seu redor. Tem pessoas que vivem reclamando, né? Não sei se você já percebeu, mas não é muito confortável ficar do lado de pessoas que passam o tempo todo reclamando. Não é que você não possa reclamar, não, reclame. Mas até isso tem que ter equilíbrio. Uma vida de gratidão melhora a qualidade do sono. A gratidão pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, e as pessoas que expressam gratidão antes de dormir tendem a dormir melhor e mais profundamente. Está com problema de insônia? Aí Paulo vem aqui e pede para a gente praticar a virtude da gratidão. Pega uma dica. Antes de dormir, faz um caderninho de gratidão, ou faz um grupo no WhatsApp, tu e tu, dizendo ali, ó, gratidão, listinha de gratidão no dia. Aconteceu um montão de coisa ruim, eu sei, mas não será possível que não aconteceu uma coisa boa. E por aquela coisa boa, você pode agradecer a Deus, dizer obrigado, Senhor, por estar no controle da minha vida. Gratidão aumenta a autoestima. A gratidão pode ajudar as pessoas a ter uma visão mais positiva de si mesmas. Aqueles que praticam a gratidão tendem a ter uma autoestima mais elevada e se sentir mais confiantes e satisfeitos com as suas vidas. A psicologia positiva, ela veio para quebrar a ideia de que a psicologia ela é apenas, ou serve apenas para tratar de problemas ou situações patológicas, se eu não estou enganado. Acho que o pai da psicologia positiva, alguns consideram, é Martin alguma coisa, um psicólogo americano. Ligado que eu estou estudando. Vida de gratidão. Paulo apontou aqui várias virtudes que precisam ser cultivadas. Perdoar, ser bondoso, humilde, ser manso, colocar o amor ágape, desinteressado, como vínculo da perfeição. A virtude de colocar Deus, a paz e Cristo como árbitro dos nossos corações. Mas a gratidão é por um caminho que você pode começar. No verso 11, para a gente fechar esse momento aqui, Paulo diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando Cristo é tudo em todos, as divisões elas desaparecem.
as